fala aqui que mais choca. Para contextualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Cara, o Maracanã não tem tráfico, não tem não, Silvio, ali na região, não tem tráfico de drogas não, nos morros que cercam o Maracanã? Não, Mangueira, não. Mangueira não tem tráfico, não. Ali não tem, tráfico. não. Ah. Não, tem um lugar ali chamado Buraco Quente, mas é só porque eles fazem uma fogueira lá na esquina e tal, mas não tem nada a ver com tráfico, não, nada. Mangueira entendi. Não. Entendi. Então, a Mangueira não tem, né? Não. Então, no Maracanã... Agora, teve uma vez, eu acho que foi engano, né? Teve uma pessoa que faleceu no Maracanã com a bala perdida. Foi dentro do estádio. Dentro do estádio. Não sei se você lembra, Silvio. O Everton lembrou. Esse tiro saiu lá da Barreira do Vasco, tá? E atravessou... Sabia. Bom, o senhor está mal informado. Pô, eu sabia. Saiu da Barreira do Vasco o tiro, né? Isso. Até porque segundo o doutor Marcelo Rubioli, o excelentíssimo senhor doutor juiz, para ele, todo mundo que mora na Barreira do Vasco é traficante. E todo mundo que está em torno do estádio assistindo o jogo são pessoas embriagadas. Torcedores se embriagando, bêbados. São todos bêbados. Então, aí o que acontece? No dia do jogo, ele faz esse relato, e no dia 23, o Ministério Público prontamente entra com uma ação civil pública, pedindo para interditar o estádio. É isso que acontece. Só que o Ministério Público, mesmo sendo uma petição absurda, que eu discordo completamente, chega a ser até risível, porque tem uma hora aqui que o promotor, o doutor Rodrigo não agride a Barreira em nenhum momento. Ele não agride, não discrimina a Barreira, em nenhum momento. Em nenhum momento ele faz isso. A gente tem que dar a César o que é de César. Quem faz isso, vou repetir, é o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Marcelo Rubioli. Walter, você me permite só botar aqui o comentário do Pedro Strozenberg, candidato a presidente do Vasco, nos dá a honra de ser membro do canal e participar, acompanhar sempre. Ele botou aqui, a decisão judicial é um primor de preconceito. Ao invés de invejar ao Estado promover a segurança, reduz o direito dos moradores e trata o Vasco e São Januário com um absoluto desrespeito. Inaceitável, diz o Pedro Strozenberg. O promotor, ele fala assim, tem uma parte que ele fala assim do texto dele, viu, Silvio? Ele fala, não é novidade que a violência nos estádios de futebol é uma realidade, vem sendo acompanhada por estas promotorias de justiça. Então, a promotoria, ela acompanha de perto a violência, viu? De tutela coletiva e defesa do consumidor, que cuidam juntamente com a polícia militar das punições aplicadas aos torcedores infratores. Ao longo dos anos, e quiçá décadas, diversos procedimentos têm sido instaurados e ações civis públicas ajuizadas, tanto em face dos 4 grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro, como em face das principais torcidas organizadas, além das entidades de organização e gestão do desporto, tais como a FERJ, CBF, tudo para tratar, coibir e fiscalizar condutas graves. Aí ele traz a relação de atitudes que eles tomaram nessas décadas. São 11 ações civis públicas. São 11 ações civis públicas. Ele fala de clubes, ele fala de CBF, de FERJ, ele tem uma ação civil pública contra a Força Jovem em 2013 e 2018.
Ele tem uma ação civil pública contra jovem do Flamengo em 2015 e 2017. Ele tem uma ação civil pública contra jovem do Botafogo, jovem do Flamengo e Força Jovem do Vasco em 2019. Ele tem uma contra a Fúria Jovem do Botafogo em 2017, contra a Raça Rubro-Negra em 2018, contra a Jovem do Flamengo e Raça Rubro-Negra em 2019, contra os Gaviões da Fiel, Coringão Chopp, Camisa 12, Pavilhão 9, todas torcidas organizadas do Corinthians devem ter ido para um jogo no Rio, brigaram entre elas, em 2017. Dá um total de 11 ações civis públicas. Para quem disse logo acima que foram tomadas diversas medidas durante décadas. São 11 ações. E o mais engraçado, ele critica a violência. Ele fala aqui na própria petição dele. No caso em apreço, exemplo do que se deu, aí ele fala do clássico Vasco e Flamengo, né? Que o jovem torcedor do Vasco faleceu e tal. E aí ele fala que mais recentemente, 22 de outubro, no Vasco e Criciúma teve aquela confusão na Série B. Só que ele não entrou com ação civil pública contra isso. Em 2022 ele não entrou com ação civil pública. Então é uma coisa selecionada, é uma coisa que estranha. Né? E ele pede a interdição de São Januário, ele pede uma multa de 5 milhões e tal. E, quer dizer, o processo, eu não vi a decisão que saiu hoje. Como o nosso querido Pedro aí, a quem eu mando um abraço, viu. Mas no primeiro grau, o que acontece? A favela ONG entra no processo como amicus curiae. Amicus curiae é uma figura do direito que é o amigo da corte. É aquela pessoa, entendeu, Silvio, que ela não é parte do processo, mas pela experiência de vida, ela pode contribuir naquele processo. E é interessante o que a favela ONG fala. Para a entidade, favela é lugar de gente trabalhadora e resiliente, que luta diariamente para ser respeitado e viver em paz. A favela é lugar de solidariedade, de cultura e de cooperação. Portanto, estigmatizar as comunidades como lugar de violência apenas destrói. E a favela ONG trabalha incansavelmente para mudar essa concepção. Aí ele traz a fala do juiz, que ofende terrivelmente os moradores daquela comunidade. Então, aí depois entra no processo também a Federação das Associações da Favela, justamente contra essa fala do juiz. Também se dizendo revoltada por tudo isso. O Ministério Público pede apesar do Vasco apresentar todas as certidões exigidas para o funcionamento, o Ministério Público ele entra com uma ação, ele entra com um pedido de perícia. E a perícia apresenta os honorários, naquele valor que eu falei, R$ 1.395.297,48. E, pelo que eu entendi, a última publicação, que foi do dia 25 de agosto, isso no primeiro grau, ele manda as partes se manifestarem sobre a perícia e tal, para esperar. E hoje foi julgado no tribunal o agravo que o Vasco propôs. E o Vasco perdeu. E, pelo que eu entendi, o que eu ouvi dizer da decisão, eles estão esperando a perícia. Então... Não, e teve um detalhe, Walter, tanto uma das juízas, eu não sei se foi a que deu a decisão, quanto o Rodrigo Terra, criticaram a vitimização que o Vasco está fazendo, por conta dessas coisas que anexou o processo. Vitimização, que sempre foi um argumento dos racistas, né? O argumento do racismo está falando de vítima, como se o racismo não existisse. Quer dizer, é um negócio assim, eu vou passar para o Silvio. Fala, Walter, você terminou ou não? Sinceramente, com essa decisão tão esdrúxula, para quem conviveu tanto tempo em São Januário, eu, cara, sinceramente, de coração, eu não lembro, sinceramente não lembro
de ter escutado um tiro. Não lembro, sinceramente, de coração. Eu, no estádio de São Januário, que eu tive diversas vezes, eu não dá para enumerar, nunca escutei um tiro. Nunca escutei um tiro dentro de São Januário, né? Dentro de São Januário, vindo de fora, esse barulho de tiro. Já escutava fogo, aqueles morteiros, o caramba, confusão, isso eu já vi muitas vezes, tá? Agora, tiro, eu nunca vi. E a gente fala, tem tanto orgulho de ter construído nosso estádio, nossos irmãos lá conseguiram construir com tanta luta, tanta garra, tanto suor, brio, coragem. Não tem adjetivo para o que eles fizeram, né? É muito fácil hoje a gente falar assim, contra tudo e contra todos, e a gente não sentiu o que eles passaram, o que eles fizeram, contra o que eles lutaram. Mas São Januário foi feito. Edificaram São Januário. E ali foram surgindo as comunidades em volta. Agora, de quem é a culpa da barreira do Vasco estar lá? É do Vasco? Ou é do poder público que deixou ser construída a comunidade? Deixou, né? Então, é muito... Você pensar assim, você tem o poder público, deixou construir a comunidade, e o que acontece? Vão botar a culpa no Vasco, no Clube de Regatas Vasco da Gama, tirar a alegria de uma torcida frequentar um estádio com 96 anos, que nunca aconteceu nada de grave. Nunca aconteceu no Maracanã. Quantas pessoas já morreram? Só de uma vez, por uma decisão do Campeonato Brasileiro, foram 3. E 200 e o cara tira esse orgulho, tira essa capacidade do vascaíno dizer assim, eu tenho orgulho de São Januário, para um cara chegar e falar que dentro de uma favela. Foda-se que é dentro da favela, mas é nosso. Exatamente. É nosso, porra! Você não pode chegar aqui e menosprezar o nosso estádio. Mas dizem que esse cidadão é tricolor, né? Na verdade, o que acontece? Até para o Thiago Almeida, ele faz um questionamento interessante aqui. Pergunta para ele onde o Vasco pode construir um estádio sem tiro, porrada e bomba. Deve ser na Europa, né? Porque vai construir aonde no estádio? No Rio de Janeiro? Não, fica mais na Europa, tiro, porrada e bomba. Não, eu estou falando que não tem a comunidade pobre, estou me referindo a isso. Sim, né? Porque no Rio de Janeiro, agora, quando você lê a fala do... Porque, na verdade, Silvio, acho que como você colocou da desembargadora, é aquilo que a gente sempre fala aqui, cada um tem sua opinião, mas os fatos a gente não pode alterar para agradar ninguém, nem a raiva da torcida. A desembargadora não estava nisso, não foi pega na lei seca, não tem nada disso. Como não foi o promotor de justiça. Eu discordo da tese do promotor de justiça, acho absurda a tese dele, porque os órgãos competentes deram autorização para o estádio funcionar e ele está desqualificando todo o aparato estadual e municipal que tem competência para fiscalizar, para simplesmente dar a opinião dele dizendo que não cabe, que não tem, porque ele não tem que se fazer outra coisa. Está todo mundo errado, é ele que está o certo. Então, eu discordo frontalmente disso. Agora, ele não agrediu a comunidade da Barreira. Agora, quando você lê o ofício que o juiz encaminha, você sente que o juiz estava incomodado de estar ali. Que ele reclama da condição do estádio, o teto está caindo. Tipo assim, passei por aqui, tinha um monte de gente bêbada. Você sente, você lendo, você sente que ele desabafa do incômodo dele de estar ali no meio do povo brasileiro. Exatamente. Você sente na leitura da peça dele.
Isso aqui tem que parar, cheio de preto, pobre, gente simples, morando numa favela, lugar feio, e eu estou aqui no meio disso. Na verdade, o que está escrito nas entrelinhas ali é isso. É isso, exatamente. Então, está tudo errado, é tudo absurdo. E aí vem a decisão hoje. E veja bem, aí a gente também tem que dizer, a decisão que está sendo dada não está analisando o ofício do juiz. O ofício do juiz foi o fato que gerou a ação proposta pelo Ministério Público. Entendeu, Silvio? Esse ofício é o que gera a ação do Ministério Público. Então, na ação, nos julgamentos que estão acontecendo e que está sendo analisada é a argumentação do Ministério Público, que eu discordo dela frontalmente. Mas o Tribunal de Justiça acha que essa perita designada pelo juiz, e aí não é o juiz que manda o ofício, já é outro juiz. Isso fica claro, não é o juiz do ofício. O juiz de ofício já não participa do processo. É outro juiz que designa a perita, e a perita ela tem um poder e um conhecimento que suplanta a polícia militar, os órgãos de segurança, o bombeiro, a fiscalização do CREA lá, dos engenheiros e tudo, que liberaram o estádio para funcionamento.